Bom, pessoal, 2020 chegou e vamos voltar a produzir vídeos aqui para a Universidade da Química. Vamos voltar a falar sobre as séries, no caso do vídeo de hoje, Hataraku Saibou. Vamos falar sobre o episódio 3, cujo título é Influenza. Você já ficou gripado? Bom, muito provavelmente sim. Então vamos entender como que funciona o processo da gripe, as respostas que o nosso corpo dá, tanto em escala microscópica quanto em escala macroscópica, vendo o episódio 3. Vendo não, né? Comentando o episódio 3 de Hataraku Saibou, ou se preferirem, Cells at Work. Então, o vilão desse episódio é esse carinha aqui, que é o Influenza. Inicialmente é o Influenza B. Como que eles representam isso? Isso daqui, né, o corpo, nada mais é do que uma célula do próprio organismo, né? Uma célula como os que nós estamos acostumados aqui, o glóbulo branco, o glóbulo vermelho. Só que ela está sendo dominada por esse chapéu. E esse chapéu é o vírus propriamente dito. O vírus faz isso, né? O vírus ele não é igual a uma bactéria, não é exatamente um ser vivo. Inclusive tem toda uma discussão se o vírus é um ser vivo, se não é um ser vivo. Recentemente teve artigos confirmando que ele seria um ser vivo. Mas enfim, o vírus é algo meio complexo, ele não se enquadra, não se encaixa no que a gente considera como organismos vivos, como sendo uma célula, porque ele é um parasita de célula, ele depende de células para viver. Então, assim, ele toma conta da célula e ele meio que hackeia a célula, ele toma conta das vontades da célula. Aliás, ele faz com que a célula faça a vontade dele. No anime é representado na forma desses zumbis, né? Quando a célula está infectada por um determinado vírus, ela tem essa aparência de um zumbi porque esse chapéu está tomando conta dela. Inclusive, aqui vocês conseguem ver alguns chapéus meio soltos. Isso é uma das coisas que o vírus faz. Quando ele toma conta ali da estrutura da célula, ele usa toda a maquinaria da célula para se replicar e, consequentemente, contaminar outras células. O que a gente vê, então, é uma sequência de etapas que o nosso corpo faz para tentar se defender contra vírus. Então, inicialmente apareceu ali o neutrófilo para tomar conta da região. Pouco depois chegou o macrófago. O macrófago chega depois. O macrófago é representado por essa mulher. Macrófagos são células de ataque. Tá? Eles são grandes, atacam, fagocitam, né? Promovem o processo de fagocitose, destroem patógenos, bactérias, vírus. Então eles vão realmente para o ataque. São células muito fortes. Só que o macrófago ele tem uma característica, ele consegue iniciar um processo inflamatório, porque essencialmente ele sinaliza para o corpo aquilo que está atacando. Então, como que isso é representado no anime? A célula, o macrófago, ele sempre vai atrás ali do patógeno, enfia a mão, né? Ela enfia realmente a mão ali no vírus, é ela que identifica que é uma influenza tipo B, porque temos a influenza A, a influenza C, e com isso ela passa essa informação para as demais células, ou as células responsáveis, para então dar uma resposta adequada. Ela faz isso utilizando esse rádio. Bom, inicialmente ela visa a célula dendrítica, que é essa célula verde que aparece bastante no anime. Essa célula aqui ela funciona apenas como uma célula de comunicação. Na prática, ela também age como uma célula de fagocitose, ela realmente vai para o ataque. É chamada de célula dendrítica porque ela lembra um dendrito, né? Ela tem vários pseudópodes, né? Espécies de ramificação, e essencialmente, né, na vida real, vamos dizer assim, essa célula consegue atacar um determinado patógeno, ela processa esse patógeno e consegue então identificar ali qual o peptídeo que faz com que esse patógeno seja ativo, né? Consegue identificar ali vamos chamar assim, um peptídeo vilão. Ela pega então esse peptídeo, né, esse pedaço de proteína, e coloca para fora da própria estrutura dela, ela fica na superfície. Isso serve como um sinal. Ela possibilita com que outras células identifiquem esse peptídeo e saibam que tipo de coisa eles estão atacando. Ela, no caso do anime, atua como sendo um setor de informação. Daqui a pouco vamos falar um pouco mais sobre ela. No caso da célula dendrítica, ela acaba comunicando essa informação que recebeu ali do macrófago para uma outra célula, que são os linfócitos T auxiliares. E aí sim, os linfócitos, na verdade tudo que nós estamos falando aqui são glóbulos brancos, mas os linfócitos, de fato, eles vão para o ataque também. Embora os linfócitos T auxiliares participem do processo de comunicação. No anime, eles então chamam a tropa de elite ali da célula, que são as células T citotóxicas, os linfócitos T citotóxicos, a milícia
ali do anime, e eles sim partem direto para o ataque, começam a destruir então essas antigas células do corpo agora contaminadas com vírus. Depois, quando avança um pouco o anime, já está de fato ali na guerra, o vírus já conseguiu fazer seu exército, aparece um outro tipo de célula, que são as células B, os linfócitos B. Os linfócitos B são representados por esse rapaz aqui. Ele tem aqui essa tarja com B, mostrando que são células diferentes, e ele apresenta uma arma. Essa arma lança anticorpos. Então, os linfócitos B são células que levam um pouco mais de tempo para atuar, porque elas ficam produzindo anticorpos. O interessante é que assim, nós temos os linfócitos T e os linfócitos B. Por que esse título T e B? O linfócito T, eles amadurecem no timo, então são produzidos ali no timo e amadurecem no timo. Os linfócitos B amadurecem na bursa. Sabe o que é bursa? Bom, eu também não sabia até pesquisar para esse anime, mas bursa parece que é uma estrutura presente em aves. Os mamíferos não têm bursa, mas a gente produz os linfócitos B em outras partes do corpo, dentre elas no baço. Então, eu acho que não chega a ser um erro você pensar que linfócitos T são produzidos no timo e linfócitos B são produzidos no baço, embora esse B venha de bursa e não de baço. E aí, no decorrer do anime, nós temos a atividade de todas essas células que juntas conseguem, então, derrotar o exército de influenza B que acaba sendo produzido ao longo do anime. Bom, essa daqui é a história como um todo, né? Sobre isso que trata esse episódio. Só que a gente tem outras coisas que podemos discutir. Por exemplo, como eu falei, os linfócitos T são as células que de fato vão para o ataque, células que eu chamei aqui de milícia, né? Utilizam um boné escrito kill, só que nem sempre foi assim. As células T elas partem para o ataque quando elas já estão amadurecidas, quando elas já têm, por exemplo, contato com antígeno, sobrevivem, então elas já sabem exatamente como atacar. Mas em algum determinado momento da vida delas, elas são jovens. E como jovens, elas são chamadas células T virgens. Elas nunca tiveram contato com um determinado antígeno. É representado por esse menino aqui, esse jovem, que sofre um bocado de bullying dos seus colegas mais experientes, chamam ele de fraco, fracote, quando ele vai crescer, quando vai ser homem. E essa célula T virgem, enfim, que não tem tanta experiência, ela é bem sensível, começa a chorar, mas em algum determinado momento ela encontra a célula dendrítica. E aí a célula dendrítica começa a falar algumas coisas para ela, que começa a ativar um poder oculto, no melhor estilo Gohan e o Grande Patriarca. O resultado é que depois disso nós vemos essa célula amadurecendo e se transformando no Clark Steel de The King of Fighters. Bom, enfim, eu falei que parece com Clark porque nessa imagem aqui, a sombra, né, que o boné faz, parece que ela está utilizando óculos. E só para constar, para mim, o melhor King of Fighters é o 97. Assim, nenhum deles se compara ao 97. Mas vamos voltar para cá. Bom, esse processo de amadurecimento de uma célula T é feito pelo próprio dendrito. Então, assim, isso daqui é uma informação correta, pela própria célula dendrítica, né? Por quê? Como que a célula dendrítica funciona? Como eu falei, ela processa ali o antígeno, identifica o peptídeo e joga esse peptídeo para a sua área externa. Isso é como se fosse um aviso para que as outras células olhassem aquele peptídeo e soubessem contra o que estão lutando. Então, a célula T virgem talvez tenha o primeiro contato com esse antígeno através do dendrito, e com isso ela acaba amadurecendo. Por isso que o dendrito ele acabou estimulando a célula, mostrando que as atuais células T que de fato partem para o ataque, um dia foram fraquinhas como ela. Isso daqui é até que uma cena dramática que o anime acaba colocando, chamando a atenção contra o bullying, né? Contra o bullying contra os mais jovens, contra os inexperientes. As células T mais experientes, elas acabavam humilhando o seu colega mais jovem simplesmente porque ele não tinha conhecimento. E aí uma frase da célula dendrítica é fantástica. Fala assim, ninguém começa poderoso, sabia? Isso vale para jovens célula T virgem, mas isso vale para todo mundo. Se você está no início de carreira, independentemente da carreira, se for professor, por exemplo, não dá para se comparar com professores mais experientes, que já sabem o que devem fazer, o que não devem fazer. Se você for um engenheiro novo, se você for um arquiteto novo, se você for, enfim, qualquer profissional novo no início de carreira, você não nasceu pronto, né? Você vai ter todo um caminho de aprendizado. Então o anime, além de informar
a parte biológica, né? Além de mostrar a parte biológica, além de ser uma animação, também chama atenção esses dramas. Esse daqui não é o primeiro, não. No episódio do câncer, nós temos um episódio muito pesado. Daqui a alguns vídeos falaremos sobre ele. Bom, outra coisa também que a gente consegue observar é, por exemplo, aparece a figura da célula T de memória. O que é uma célula T de memória? A célula T virgem é uma célula que nunca teve contato com antígeno. A célula de memória foi uma que já teve contato com antígeno, guardou essa informação e sobreviveu. Uma célula experiente, ela já sabe exatamente como atacar. Faz parte do exército de células T citotóxicas. Outra coisa que nós conseguimos notar foi o processo de migração dos glóbulos brancos. Então, assim, aparentemente não tem nenhuma porta, está tudo fechado, do nada o glóbulo branco, o neutrófilo, consegue aparecer. Porque é uma característica dos glóbulos brancos, a capacidade de migração. Nós vemos aqui, logo no início, ele passa por esse corredorzinho bem apertado, e depois nós temos outros glóbulos brancos que passam exatamente por esse corredor. Podem sair por bueiro, podem sair de qualquer lugar. É uma característica das células brancas. Outra coisa que nós conseguimos ver aí já é uma representação de sintomas macroscópicos. Quando o nosso corpo é atacado pela influenza, ou seja, quando nós estamos gripados, as células brancas começam a ter todo um sistema de defesa e temos algumas características macroscópicas. A gente espirra, né? Nós já vimos que o espirro é uma forma de tentar expulsar esses patógenos. Outra coisa que a gente consegue ver é o aumento da temperatura, normalmente temos febre, e aí a febre é um mecanismo de defesa. Ao elevar a temperatura, por exemplo, nós temos a destruição ou a desnaturação de algumas proteínas, isso ajudaria a matar, por exemplo, o patógeno. E como estamos muito aquecidos, o nosso corpo tem que acionar um outro mecanismo de defesa, que é para resfriar a temperatura, então a gente começa a suar, até chama atenção, tranquilo, o corpo está hidratado, pode suar sem problema, né? Como que o suor resfria o corpo? Quando a água ela fica na superfície da pele, ela está na fase líquida, então ela tem que passar para a fase vapor. O processo para passar para a fase vapor é um processo endotérmico, a água tem que absorver energia. Ela acaba absorvendo energia da superfície da pele, e isso faz com que a pele fique resfriada. Então, assim, é um mecanismo de defesa aumentar a temperatura, mas também é um mecanismo de defesa reduzir essa temperatura. Outra característica normal nesse período é a perda de apetite. Alguns falam que é porque a gente acaba perdendo um pouco do paladar. Não é exatamente isso não. O corpo ele está preocupado em se defender contra o patógeno. Então ele vai utilizar todos os recursos energéticos exatamente com esse intuito, com esse foco, atacar as células contaminadas. E com isso, por exemplo, outras funções normais do nosso corpo, sensibilidade nervosa, por exemplo, processo natural de fome, tudo isso acaba ficando um pouco de lado, porque a energia acaba sendo direcionada para o ataque contra o patógeno. Então, geralmente, a gente também acaba sentindo perda de apetite, na verdade, não sente fome quando estamos doentes. Mas, mesmo não tendo fome, é importante se alimentar de maneira correta, dependendo, obviamente, ali da sua doença. No caso da gripe, sim, é válido que você se alimente. E, para terminar, nós temos aqui o processo, né, do vírus contaminando outras células. Então, nós temos aqui o vírus, ele simplesmente se aproxima da outra célula na forma de um chapéu. Esse chapéu toma conta do corpo e ela se transforma no zumbi. E depois disso, ela acaba produzindo outros vírus e com isso acaba contaminando outras células. O próprio anime fala que em um dia simplesmente já temos 1 milhão de células contaminadas. Uma representação mais comum nos livros é pegarmos essa estrutura aqui do vírus, é o bacteriófago, ele fica na superfície da célula, na membrana celular, ele deposita aqui o seu código genético, esse código genético toma conta da célula, então perceba, o chapéu, ele, enfim, acaba se aproximando ali da célula. O vírus se aproximando da própria célula, jogando o seu código genético e a dominando. Uma vez dominado, bom, a célula agora ela é inimiga, ela pode ser controlada por esse vírus, e a partir desse ponto ele acaba destruindo a própria célula, utilizando suas proteínas, por exemplo, para construir outras cápsulas, fazendo um processo então de replicação viral. Bom, no anime eles conseguem derrotar o influenza B, só que de repente aparece uma outra célula contaminada, eles acham que vão conseguir derrotar essa célula. O problema é que os anticorpos não funcionam, o ataque direto não funciona, porque nós não temos agora mais o influenza B, temos o influenza A, um outro tipo
de vírus. E todo aquele conhecimento adquirido anteriormente, toda aquela experiência não funciona nada, porque agora nós temos um outro vírus. O influenza A ele é muito perigoso. Nós já tivemos várias epidemias do influenza A, do tipo H1N1. Talvez a mais mortífera de todas foi no início do século XX, a gripe espanhola, que matou de 50 a 100 milhões de pessoas, dependendo da estimativa. Isso era mais ou menos 5% da população da época. Imagina uma gripe matar 5% da população mundial. Em 2009, então da data de publicação desse vídeo, há um pouco mais de 10 anos atrás, isso eu me lembro, já era professor, nós tivemos a chamada gripe suína, foi uma epidemia, acabou se espalhando, aulas foram canceladas durante algum tempo e alguns milhares de pessoas morreram também devido à atividade desse influenza A H1N1. Bom, pessoal, era sobre isso que falava esse episódio 3, eram esses meus comentários, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, se eu deixei alguma coisa de lado e vocês querem acrescentar, deixe aqui nos comentários, é importante o comentário de vocês para que essa série continue. Deem o seu like, também é importantíssimo para que mais pessoas assistam esse vídeo. Compartilhe no Facebook, compartilhe no Instagram, compartilhe onde você conseguir compartilhar e, sobretudo, se inscreva na Universidade da Química. As inscrições vieram crescendo bastante no finalzinho de 2019, só que por conta dos feriados ela acabou caindo, então o canal está estagnado. Conto com o apoio de vocês em suas inscrições. Inclusive, se você já se inscreveu, confere se você ainda está inscrito. O YouTube ele gosta de fazer esse tipo de coisa, desinscrever pessoas já inscritas. Então confere aí, que é muito importante para o crescimento da Universidade da Química. Tá certo? Então, muito obrigado e até o próximo vídeo.